Sobre essa expectativa, a gente conversa agora com o Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo Investimentos. Seja muito bem-vindo, Luciano. Sempre um prazer ter você aqui. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Luciano, eu queria começar tentando entender exatamente o que deve dizer Jerome Powell acerca exatamente desse momento que vive a economia norte-americana, né? Porque, diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil, o Banco Central norte-americano ele também tem como obrigação manter o mercado de trabalho aquecido, né? Manter um ambiente saudável do nível de empregos. Pensando nisso, mesmo com a inflação acima da meta perseguida pelo Banco Central norte-americano, o que explica exatamente essa preferência pelos dados de emprego que nem há? Então, isso é um ponto importante da tomada de decisão do Fed, né? Como que o Fed ele olha essa questão? Você tem uma inflação acima da meta e você tem um mercado de trabalho com sinais de desaceleração, apesar de não ter mais os dados na margem, né, para confirmar essa tendência, né, pelo menos nos dados oficiais. Então, o que o Fed normalmente faz nesses momentos é usar o que ele chama de balanço de riscos, né? Então, ele olha a chance que ele tem de ter uma inflação mais alta olhando para frente contra o risco dele ter uma economia desacelerando mais e o desemprego subindo mais rápido também por outro lado. Na hora que ele coloca esses dois riscos na frente, isso foi a justificativa que o Powell fez na reunião de setembro para começar o ciclo, ele falou, há uma simetria, né? A inflação ela subiu, mas ela subiu menos do que era esperado por causa das tarifas, porém o mercado de trabalho desacelerou mais do que era o esperado, né? Então os últimos dados, até onde a gente conheceu, né, tinha uma trajetória de payroll bem baixa, né? A trajetória do payroll foi revisada e depois, mesmo com os dados revisados, o nível de geração de vagas estava abaixo de 100 mil vagas, ali em torno de 30, 50 mil vagas. Então, era o nível de geração de vagas que, com certeza, considerando o nível, né, de crescimento da população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que chegam no mercado de trabalho, ela inevitavelmente vai gerar um aumento de desemprego olhando para frente. Por quê? Porque você gera menos vagas do que as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. Então, diante desse risco, né, e considerando exatamente essa lógica de usar o balanço de riscos como uma ferramenta de decisão, o Fed optou por fazer o ciclo, né, por iniciar esse ciclo novo de cortes com o último corte de 0,25 e hoje provavelmente ele vai continuar, né, dado que mesmo não tendo os dados, né, oficiais, o próprio Powell disse na última evento público que as evidências ainda eram de um mercado de trabalho desacelerando. Luciano, quais devem ser essas indicações por parte do presidente do Federal Reserve, né? Porque se a decisão ela já está precificada, ou pelo menos há essa expectativa, uma parte majoritária do mercado, de que, de fato, o Federal Reserve corte em 0,25 ponto hoje, o intervalo de juros por lá, quais devem ser as indicações dadas por Jerome Powell e queria entender exatamente quais são essas expectativas, né? Como, dependendo quais sejam essas sinalizações dadas por ele, como é que o mercado deve se posicionar. Então, tem duas coisas, dois pontos bem importantes na decisão de hoje. Primeiro, obviamente, né, a sinalização da continuidade dos cortes, né? Então, o Fed, nas projeções dele, ele vê os juros, né, terminando o ciclo, né? E aí, obviamente, tem mais um corte esse ano, então, esse ano você terminaria em 3,75, ano que vem, mais um corte para 3,5 e mais um corte em 2027. Mas ele poderia discutir que um pedaço desses cortes que estão mais à frente poderiam, né, voltar aqui para 2026. Então, essa é uma discussão que pode ter, né, de qual é o ponto terminal, de que, né, o Fed está entendendo que pode ir os juros. Né, a gente trabalha aqui com 3,5 na Monte Bravo, então a gente tem uma taxa de juros terminal que vai continuar caindo, pelo menos até janeiro, né, os juros vão continuar caindo. Então, essa vai ser uma informação importante que ele vai acabar dando algum sinal, né, sobre essa questão da trajetória. E a outra informação importante é sobre o balanço, né? O balanço do Fed, ele tem sido diminuído, né, o tamanho dele, lembrando que isso foi feito, né, ainda lá atrás, durante a pandemia, a expansão do balanço, eles compraram muitos ativos para poder dar suporte e liquidez ao mercado, e aos poucos o Fed está tirando essa liquidez quando ele diminui o tamanho do balanço. Então, uma outra preocupação do mercado é exatamente se o Fed ele anuncia ou não hoje o final, né, da redução do balanço. Por que isso é importante? Porque se ele anunciar hoje que ele parou, né, de reduzir o balanço, significa que ele vai deixar o mercado menos pressionado, principalmente na parte das treasuries, dado que
ao diminuir o balanço, ele está vendendo, ele tá vendendo as treasuries, está enxugando liquidez. Então, quando ele para de fazer isso, ele devolve para o mercado um pouco mais de liquidez. Luciano, pensando um pouquinho mais a longo prazo, né? A gente tem expectativa desse corte nessa reunião de hoje, também na próxima reunião, e aí que entra, na verdade, esse cenário de incerteza. Mas eu queria jogar um pouquinho mais para frente, porque com essa expectativa, inclusive, do fim do mandato de Jerome Powell, né? O próprio presidente Donald Trump tem dito, né, que vou trocar o presidente do Banco Central daqui a algum tempo. Aí começam as casas de aposta, né? Scott Bessent, seria Pete Hegseth, quem seria esse próximo presidente do Fed? Dada essa indicação de um dos principais assessores econômicos dele, o Stephen Miron, que na última reunião foi o único voto por uma revisão de 0,5 ponto percentual, né? não de 0,25, eu queria entender exatamente quais são as tendências acerca desse Banco Central de Donald Trump, desse Federal Reserve, com esse número maior, né, de indicados pelo presidente norte-americano. Provavelmente o Fed, né, com a saída do Powell, vai ser um Fed que ele pode ficar um pouco menos duro em relação à política monetária que foi feita até agora, né, um pouco mais preocupado dentro dos dois mandatos, né, em relação ao mercado de trabalho, né, no pleno emprego e a inflação, pode ter algum viés, mas lembrando, né, o comitê, ele é um comitê que tem vários membros, né, então não é simples você mudar, né, o consenso do comitê para poder fazer uma política econômica, não, uma política monetária que não seja um consenso ali dentro do comitê. Então, o Fed tem independência, né, para teoricamente tomar as decisões corretas. Então, haverá uma pressão, óbvio, né, para que você faça uma política monetária talvez mais frouxa, mas acho que do ponto de vista da independência do Fed, e mesmo quem entrar lá dentro do Fed sendo mesmo indicado pelo Trump, vai prezar por manter uma política monetária que seja, do ponto de vista, né, da decisão tecnicamente razoável, até para não arranhar ou perder credibilidade ao longo do tempo o Fed, né? Então seria muito ruim, né, se o Fed fizesse uma política econômica que é incompatível, né, principalmente com o cenário, né? Ou seja, se tiver uma inflação subindo, uma inflação que está incomodando, mesmo com o mercado de trabalho né, que teoricamente não está desacelerando, o Fed fosse e mantivesse uma política monetária muito frouxa. Então, isso seria ruim. Acho que a grande maneira aí de a gente perceber se esse risco está ou não aumentando seria o comportamento das curvas de juros, né? Quanto maior a inclinação que a curva longa de juros tiver com relação à parte mais curta da curva, maior a dúvida do mercado em relação a como pode ser esse comportamento do novo presidente do Fed. Então, se a gente tiver um cenário né, de muita sinalização de que possa ter intervenções, provavelmente o mercado vai acabar reagindo, elevando a curva de juros, e aí tem as consequências de ter menos crescimento ao longo do tempo, dado que os juros longo vai ficar mais alto. Luciano, pensando nos impactos nos mercados, notadamente aqui no Brasil, quais devem ser exatamente esses reflexos a partir do momento que se confirme, é evidente, essa tendência, né, de corte de 0,25 ponto por lá? Pergunto isso na taxa de câmbio e também dos mercados acionários. Hoje a gente tem visto o Ibovespa operar em alta, né? Agora alta de 0,8% para o Ibovespa, mas o índice de dólar, isso que está me chamando a atenção, está de lado nesse momento, 0,02% de ganhos para o DXY, enquanto, por sua vez, o dólar comercial perde agora 0,42% frente ao real, patamar de R$ 5,33. O que está acontecendo? Então, acho que aí tem, por um lado, o dólar, ele já fez um grande movimento dele de enfraquecimento, né? Você colocou, o DXY não está perdendo muito mais força na margem. Acho que tem duas razões para isso. A primeira delas, provavelmente, aquele grande movimento que a gente teve, né, de saída dos ativos em dólar, buscando outras moedas, já diminuiu esse fluxo. Então, a economia americana, na verdade, ela está crescendo mais do que a média, né, dos parceiros. Então, tem que lembrar, o mercado de câmbio ele reage muito ao diferencial de crescimento, e o diferencial de crescimento está claramente a favor dos Estados Unidos. Então, isso dá suporte para o dólar, por mais que agora, né, teoricamente, a taxa de juros caia e o retorno em dólares, né, ele fique menor, mas você tem esse diferencial de juros que ajuda. Mercados acionários, obviamente, com uma taxa de juros mais baixa, a taxa de desconto cai, você tem toda a parte, principalmente das empresas mais ligadas, né, a questão de financiamento, fica com um ambiente melhor, principalmente a parte de tecnologia, por isso que os mercados reagem bem. E aí, vindo para o real, aqui a nossa moeda, ela está reagindo
favoravelmente agora, exatamente por essa percepção de uma maior liquidez nesse momento que o Fed coloca, né, na hora que ele toma a taxa, ele corta a taxa de juros. Então, para o mercado emergente, né, como nós aqui, o que provavelmente está, né, tá sendo favorável é essa percepção de risco, né? O Fed cortando os juros, provavelmente você tem uma economia que cresce mais, demanda por commodities também aumenta, né, obviamente todo o entorno também da discussão China e Estados Unidos chegando a um acordo também é favorável para esse ambiente, né, de preços de commodities mais alto, então isso gera alguma percepção de maior apreciação da moeda aqui dentro, né? Então acho que esses são os fatores que estão guiando aí o mercado para esse movimento de apreciação do real, mesmo com o DXY hoje não estando uma trajetória de enfraquecimento. Luciano, pensando no aspecto mais qualitativo dessa inflação norte-americana, evidentemente a gente tem hoje um impacto novo dessas tarifas, dessa política tarifária de Donald Trump. Eu queria entender exatamente a sensibilidade dessas variações de preço hoje à política monetária, seja ela mais restritiva ou menos restritiva, pensando exatamente nesse nível de escassez que muitas vezes a gente pode acompanhar. A gente vem discutindo muito, né, no que tange as exportações brasileiras, caso do café, por exemplo. Queria entender exatamente essa sensibilidade, o quanto esses produtos e serviços eles realmente são impactados pelas decisões de política monetária do Federal Reserve. Então, na hora que a gente pensa em política monetária, a gente vai ter os grupos, né, dentro da inflação que são mais sensíveis, né, principalmente bens, né, que são os grupos mais sensíveis. A parte de serviços também, né, tem uma sensibilidade por causa do mercado de trabalho. Quando a gente divide aí essa questão da inflação americana, a gente vê, por um lado, as tarifas estão impactando a inflação, né? Você vê que a gente vê preço de automóveis, preço de eletrodomésticos, preço de vestuário, isso está subindo. Porém, tem outros itens que são menos sensíveis que não estão subindo tanto, né? Então, talvez já dê um reflexo, né, de uma economia que ela já tem um mercado de trabalho mais aquecido. E, além disso, né, paralelamente a essa questão das tarifas, o que aconteceu na economia agora foi que a parte de serviços ela também teve uma desinflação importante recentemente, principalmente a parte de aluguéis, né, ela teve uma desinflação, né, os últimos números foram favoráveis, é um peso grande, né, na cesta de consumo das famílias americanas, então isso ajudou, esse custo de moradia cair ajuda. Então, na hora que a gente olha a transmissão na política monetária, a gente vê que vai ter, né, provavelmente ao longo do tempo, saindo o choque das tarifas, os bens eles vão passar por um momento ainda de uma inflação baixa, porque você não tem, né, ainda a economia rodando numa velocidade muito grande, e por outro lado, como o mercado de trabalho também está desaquecendo, por enquanto a inflação dos serviços ainda bem controlada e em alguma trajetória de desinflação. Então, provavelmente o impacto, né, como a política monetária tem muita defasagem, né, demora algum tempo para ter impactos na economia, esses cortes de juros que a gente está vendo agora, né, na virada do ano, eles vão ter mais impacto na inflação na virada de 2026 para 2027. Então, por enquanto, o que a gente vai navegar ainda é esse cenário anterior, que é o cenário onde veio o choque de tarifas, a economia no mercado de trabalho desacelerando e essa configuração de uma contaminação baixa na inflação se confirmando. Conversei com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Muito obrigado, Luciano, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Muito obrigado, sempre um prazer. Prazer nosso.